calorzão, mas que esse calorzão, que você possa sentir o calor do Espírito. Vamos pensar sempre positivo. Sempre positivo. Tá calor, mas é o calor do Senhor, o calor que vai nos motivar, o calor que vai nos incentivar. Porque quando está frio também você fica assim, não, está frio, não vou sair de casa não, vou ficar agasalhado, né? Ontem eu até lembrei de uma situação, estava um otimista e um pessimista conversando. E o otimista sempre falava, não, está tudo bem. Não, caiu, não, mas caiu, mas podia ter machucado mais e tal, tal. Aí foram perguntar para um mineirinho, que esse é otimista, e falaram assim, mas esse cara fala tudo que está bem, tudo está bem, tudo está bem. Aí ele falou assim, não, mas tudo está bem. Aí ele falou assim, eu vou pegar esse cara. E o diabo? O que é que o diabo? O diabo é ruim, não é? O diabo... Aí ele falou assim, não, mas olha só, é trabalhador, né? Não para nunca, não desiste. Então, em tudo há virtude. Em tudo, Deus está no controle. Em tudo, você tem que ser otimista. Não ficar reclamando, né? Mas vamos à palavra de hoje. Hoje eu quero falar sobre um tema que satura a nossa sociedade, que molda a nossa cultura, que mexe com o mais íntimo do nosso ser. Você pode até achar que não sofre, mas eu sei que você já sofreu, ou está sofrendo, ou vai sofrer, mas você já passou por isso. E não é porque é igreja, porque fora da igreja, dentro da igreja, isso acontece também, que é a ansiedade. Ansiedade. Você fala assim, não sou ansioso, pastor, eu sou tranquilo. Eu vou citar alguns pontos aqui que eu duvido que você não vai se ver nesses pontos. Que só de você ouvir a palavra, você já teve um aperto aí, já se acomodou melhor, falou assim, só de ouvir a palavra ansiedade já veio coisa brotando, o pensamento já começou a rodar a sua cabeça. Então, nós vivemos uma realidade hoje que é muito acelerada. Você, sabe, começa o dia, você já está pensando assim, poxa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Aí hoje, por ser muito tecnológico, muita rede social e tudo, você acaba entrando num mover que todo mundo, acho que quase todo mundo aqui tem grupo da família, ou grupo de amigos. Aí logo pela manhã, você acordou, pegou o celular, ligou, aí no grupo da família já está lá assim, tem 9, 10 notícias, mas infelizmente nenhuma boa, só tragédia. Fulana morreu, ciclano bateu com o carro, não sei o quê, só notícia ruim, logo de manhã. Aí você pode pensar assim, Maranata, Senhor Jesus venha, porque se você olhar, igual eu falei, ser pessimista, logo de manhã, isso vai te gerar o quê? Ansiedade. Logo de manhã, começou o dia, você já abre o celular, e o pior, hoje o acesso é global, né? Você não tem nada a ver com a situação lá no Japão, lá na Austrália, e a notícia chega para você. O Estreito de Hormuz lá, não está passando navio, não está passando petróleo. O petróleo vai aumentar aqui, eu tenho carro, já vou ficar preocupado. Tem que abastecer, o preço vai ficar mais alto. Então, isso traz o quê? Ansiedade. Ansiedade, você começa pensando, o que é isso? Meu Deus. O Marcos Lucado, no seu livro, ele fez uma declaração que devia nos chocar. Uma criança de hoje, em média, exibe o mesmo nível de ansiedade que um paciente psiquiátrico da década de 50. Olha só. Hoje, uma criança exibe um nível de ansiedade, um nível psiquiátrico da década de 50. Você vê o quanto, naquele tempo não tinha tantas informações, mas o que leva uma criança a ficar tão ansiosa? Ele continua falando no livro dele que esse nível clínico era tratado nos consultórios no passado. Virou algo normal hoje. Antigamente era tratado com todo recurso médico para tratar o pessoal que estava ansioso. Mas hoje, esse diagnóstico nas nossas crianças ficou normal. E não é normal. Isso, você tem que despertar que isso não é normal. Estou falando de criança para você fazer umas comparações.
Só que isso você traz para a sua vida também. O que eu tenho ficado ansioso? Quando o assunto ansiedade vem à nossa mente, é em Filipenses, a palavra fala em Filipenses 4, 6 a 7. Às vezes nós usamos a Bíblia de uma forma errada, irmãos. Você está angustiado, coração apertado, aí vem aquele amigo bem intencionado e fala assim, não, ele vai citar a Bíblia para você. Não andeis ansiosos. Quem completa aí para mim? Ninguém lembra, não? Por coisa alguma. Não deve andar ansioso por coisa alguma. A Bíblia relata isso. A Bíblia está essa afirmação lá. Pronto. Aí você já fica ansioso por estar ansioso. Entendeu? Ele vem e fala uma coisa para você. Você não deve se preocupar, não deve ficar ansioso por coisa alguma. Aí você já fala, poxa, eu estou errado, eu estou pecando, que eu estou ficando ansioso. Aí você fica mais ansioso. Aí você abre-se tipo uma culpa, achando que você está errado diante da palavra de Deus, se você é evangélico, se você segue a palavra. Mas vamos ver no texto, na íntegra, que realmente Deus estava falando. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, toda vez que a palavra de Deus fala, não andeis ansioso, ela não está dando apenas uma ordem seca. Não. Ela está dando também um fundamento. Ela mostra que você não deve ficar ansioso, mas ela diz para você por que não ficar. Aí faz a diferença. Simplesmente fala assim, não, vai lá e faz isso. Mas, às vezes, quando Deus fala, a gente aprende. Não tem que questionar, vai e faz. Só que, às vezes, o homem, você questiona, né? Fazer por quê? Não, a Bíblia fala, não andeis ansioso, mas ela justifica por quê. Ela não tem nem que falar, mas ela justifica por quê. Você não deve andar ansioso. Uma coisa é chegar para um irmão e falar para ele assim, fulano, você está devendo lá a sua luz? Fica ansioso não. Fica ansioso não. Deus proverá. Fica não. A conta vai vencer amanhã. Mas você fala com ele, não, fica tranquilo, está tudo certo, Deus está no controle. Igual eu sempre falo, Deus está no controle. Isso é um jeito. Outra coisa diferente é você olhar e dizer, irmão, não se preocupe com aquela conta, porque eu acabei de abrir o meu MBWay e paguei ela para você. Entendeu? É diferente. Você tem condição, você quer abençoar o irmão, você viu que ele está ansioso, ele não tem condição de pagar uma conta, você vai e faz. É isso que a Bíblia faz. Jesus fala isso. Por que está ansioso? Você sabe que eu vou prover. Você sabe que eu vou prover. Mas você não vive isso. A palavra está aqui. E quando você vai começar a viver a palavra? Como parar de declarar e não vai viver? Eu estou falando isso para mim também, gente. Eu sou ansioso também em algumas coisas. Mas isso tem me tratado. Eu sei que Deus vai prover. Eu sei que Deus vai fazer. Então você tem que crer. Percebe a diferença? Deus não diz apenas, não sinta isso. Ele diz, não ande ansioso, porque eu já estou cuidando daquilo que está tirando o seu sono. Ele diz isso para você, no versículo. Ele já está cuidando daquilo que está tirando o seu sono. Então não andeis ansioso. Não adianta você perder uma noite de sono, ficar rodando na cama, como alguns falam assim, fritando na cama para lá e para cá. Não vai mudar nada. Você vai, conclusão no outro dia, perdi uma noite de sono. Então, quem que confiar? O texto original usa o termo não andeis ansioso, que indica uma ação contínua. Não é só hoje, é você andar ansioso. É você viver uma vida com ansiedade. Sentir um frio na barriga diante de uma notícia é uma reação inevitável. Bateu com o carro, é lógico, é uma reação, você vai ficar angustiado, preocupado, ansioso. Mas o erro e o perigo é a ansiedade fazer morada, ser constante. É igual aquela palavra que fala assim, o povo passou pelo deserto, teve um tempo, foi 40 anos, mas saiu do deserto. Você não pode viver no deserto, morar no deserto. Então a ansiedade é a mesma coisa, não pode fazer morada na sua vida. Dia após dia, anos após ano, continuar ansioso. Agora você tem um antídoto, é fazer uma troca.
levar sua causa em oração, com ações de graça, não é isso que diz a palavra? Pela oração e súplica em ações de graça. Isso faz a diferença. Está ansioso, está angustiado, leva a sua causa ao Senhor. Ele pode resolver, Ele pode mudar. Ansiedade, a definição de ansiedade é uma perturbação do espírito causada pela incerteza do amanhã. Você tem promessas na palavra, mas você tem a incerteza do amanhã. Isso só te causa ansiedade. Não vai causar mais nada. Você tem a palavra, todo mundo tem no celular, tem escrita, tem de tudo quanto é jeito hoje, pregação no YouTube, mas parece que entrou por aqui, saiu por aqui. Você continua ansioso. Você não tem certeza do amanhã. E a definição de ansiedade é justamente isso, a incerteza do amanhã. Ela funciona, a ansiedade, como uma luz de óleo que acende no painel do seu carro. Quem tem carro aí sabe. Acendeu uma luzinha, tem alguma coisa errada o quê? Com o motor. Né, Daniel? Meu mecânico aqui. Quando aquela luz acende, o problema não é a lâmpada. A lâmpada é apenas um aviso que o motor precisa de atenção, que alguma coisa vai mal. Só acendeu a luzinha, já indicou. Então você tem que reparar. E a ansiedade é o aviso que a nossa vida não está bem com o Senhor. Você não confia na palavra do Senhor. A nossa confiança está baixa. Que quando a confiança no Senhor cresce, a ansiedade vai sumir, vai desaparecer da sua vida. Então isso faz toda a diferença. No Antigo Testamento nós vemos uma famosa síndrome do povo de Israel. Deus tira aquele povo da escravidão do Egito, com sinais e maravilhas, riqueza no bolso. Eles cruzam a seco e cantam, Deus é bom, não é? Você vê lá, o povo cantando, abriu o mar e tal. Mas bastou chegar diante do Mar Vermelho para entrarem em ansiedade e ficarem em pânico. Deus nos trouxe até aqui para morrer, eles declaram isso. Viram tantas maravilhas no deserto, Deus dando alimento, tirando água da rocha e tudo. Mas quando chega diante do mar, ele já esquece todas as maravilhas de Deus. E logo declara, Deus nos trouxe aqui para morrer, mas aí Deus abre o mar e o povo canta de novo. Aí falta comida no deserto, Deus trouxe aqui, aí ele declara de novo, Deus nos trouxe aqui para morrer de fome, aí Deus manda maná do céu. Aí falta água, no deserto falta água, né? Aí Deus nos abandonou. Deus tira a água da rocha. E nós, igreja, é a mesma coisa. Somos igualzinho. Você ora para ter um bom emprego. Consegue um bom emprego. Aí depois de 1 ano, 2 anos trabalhando, vem uma crise na empresa. Aí você fala assim, poxa, Deus botou aqui para ser envergonhado, estou cheio de conta para pagar. Mas você não orou? Não foi Deus que abriu a porta lá para você? O que mudou? O que mudou? Não confia mais? Será que ele trouxe aqui só para passar vergonha nessa empresa? Aí o casal ora para ter filho, não tem filho. Ora, eu quero um filho. Aí Deus faz o milagre e vem o filho. Aí você faz até churrasco em família, comemora, dança e chama todo mundo, escolhe o padrinho e tal, faz aquele negócio todo. Mas aí, numa noite, a criança tem febre. Aí entra o desespero, entra a ansiedade. Por que Deus permitiu isso? Poxa, me deu um filho para ter febre, para passar mal. Quer dizer, você já esqueceu quem te deu? Ele é fiel. Ele é fiel para cuidar. Se ele te deu, não é para mudar. Você viu como? É igual o povo de Israel, a gente vive a mesma coisa. Mas sabe o que você tem que aprender a fazer? Também está na palavra. Construir memorial. Como Josué fez lá. Em 1 Josué. Quando o povo de Israel cruzou o rio Jordão, Deus ordenou que pegassem pedras do fundo do rio e montassem um memorial na margem. Montou um dentro do rio, mas montou outro na margem. Por quê? Porque eles iam lembrar que ali Deus fez o milagre. Abriu o Mar Vermelho, já tinha visto, abriu o Jordão para o povo passar seco. Então ele sabia que as gerações futuras não iam lembrar. E outra coisa, eles tinham de frente deles, quando eles atravessaram o rio Jordão, a primeira cidade era Jericó. As muralhas de Jericó, a fama era que eram intransponíveis. Então o que o povo recorreu? Memorial.
O Deus que abre o mar, que é esse Deus que eu abri e manter o memorial, Ele vai nos dar a vitória. Você tem que ler isso. Você tem que ter um memorial na sua vida. Você não pode passar uma semana inteira. Deus fez coisas. Eu sei que fez. Você não pode esquecer. Se faltar dinheiro de novo, um dia Ele te deu. Se a saúde está mal, se o emprego perdeu, qualquer área que seja, Deus já fez na sua vida nessa área. Você tem que trazer, levantar memorial. Ó, aconteceu isso, vai lá, nem que você anote, grave, mas vai lá. Ó, no ano tal, ou no dia tal, não sei, o que Deus fez? Ele já fez e faz de novo. Ele é o mesmo Deus, Ele não muda. Então, isso é uma regra que você deve seguir na sua vida. Que você afasta, é um antídoto contra a ansiedade. Vai vir um dia mal? Traz o memorial. A mente. Traga o memorial à mente. Mas sabe por que as coisas acontecem? Porque você fica tão ansioso? Uma das coisas. Jesus tratou diretamente das nossas necessidades mais básicas no Sermão do Monte. Lembra lá que Ele falou? Ele apontou para os pássaros que não colhem, para os lírios do campo que se veste melhor que Salomão em toda a sua glória. Ele nos deixou um ensino. Por quê? Mesmo sem um pássaro trabalhar, fazer nada, nem os lírios do campo fazerem nada, mas Deus proveu para cada um o que precisava. Então Deus é fiel. Você pode ver isso lá em Mateus 6, 31, 33, a parte do sermão. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos? Que muita gente está aí passando necessidade, fica perguntando, o que eu vou comer amanhã? Que beberemos ou que vestiremos? Preocupado, ainda mais as mulheres, com aquela roupa nova, como eu vou ter? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Quer dizer, os gentios procuram essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que as necessidades de todas elas. Nunca mais buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É promessa, mas você esquece. É promessa, mas é porque você não está buscando o reino? Você está em pecado? O que é? O que está vendo que a sua vida não está andando? A palavra no Novo Testamento que fala sobre pecado é hamartia, em grego, que significa errar o alvo. Então, o seu alvo, às vezes você não está conseguindo alguma coisa, está angustiado e tal, porque você está errando o alvo. Como um arqueiro que erra o centro do alvo. Andar em ansiedade constante é errar o alvo do plano original de Deus para as nossas vidas. Entendendo? Você não está no plano de Deus. Você está fora do plano, fazendo coisas que Deus não tem para você. Ele já preparou tudo para você. Mas você não lê a palavra, as promessas, e você acaba fazendo coisas e depois aquilo te gera ansiedade. Não é trazer condenação ou acusação, estou errado, estou em pecado. Mas para tratarmos o problema com seriedade e à luz da palavra. Você tem que ser isso, tem que trazer a luz da palavra para te mudar isso. Jesus diz que os pagãos gastam a vida inteira correndo atrás de sustento. Mas nós temos um Pai que sabe exatamente o que precisamos. O nosso foco principal deve ser o reino. Tem que ser o reino. Não adianta, você tem tudo estando na vida secular lá fora, rodando tudo. Mas não é que você vai trabalhar, vai estudar, faculdade, o que for, você continua sendo filho de Deus. Não mudou. Você mudou o ambiente, mas Deus está contigo lá. Deus faz aqui, faz lá. E tem gente que faz separação. Não tem que fazer separação. É o mesmo. O ambiente é o mesmo. Você tem que levar a luz para o mundo. Você é a luz para o mundo. Você é sal da terra. Você tem que saber. Sabe aquele emprego secular, empresa, igual eu falei, a faculdade? É tudo fachada. Porque cumprir a grande comissão é o seu verdadeiro negócio. O que Jesus falou? Pregar o evangelho e fazer discípulo. Aonde quer que você vá. A sua missão é essa. Eu estou na faculdade, eu estou no emprego, eu estou aonde é. Você não é crente 007, espião escondido. Não. Fala de Deus. Mostre o que Deus fez na sua vida. Você foi feito para isso. O emprego foi, Deus deu um emprego lá, não foi só para você ganhar dinheiro, trabalhar, voltar para casa, não. Deus te deu um emprego,
Deus te deu estudo, o que for, é para ser usado para o reino. O que importa é o reino. E muitas das vezes o alvo está errado por causa disso. Você está se preocupando com tudo e menos com o reino. O reino, quando tiver um tempinho, eu vejo, tanto tempinho eu resolvo. Não, não é assim. Porque você vai gerar confiança no Pai, provar para Ele que você confia nele, tem fé nele. Como nos lembra o apóstolo Pedro, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Então, como falamos lá atrás, você tem que botar sua ansiedade, suas preocupações na mão do Senhor. Ele que cuida. Não adianta tentar resolver no braço forte. Não vai resolver. Não vai a lugar nenhum. E outra coisa, não entregue apenas ansiedade de grandes coisas, seja materiais, espirituais. Entregue tudo. O relatório pendente no trabalho que você não conseguiu executar, as contas do mês, a crise no casamento, até as pequenas dores no corpo. Ele se importa com cada detalhe da sua vida. Ele te conhece desde o ventre. Pensa nisso. Ele se importa com você. Você não é qualquer um. Se ele cuida do pássaro, da planta, cuida de tudo, não vai cuidar de você. Então, larga de ser ansioso e confia no Senhor. A nossa fé precisa atingir uma maturidade daqueles 3 jovens judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego. A maioria conhece essa história. Diante da fornalha ardente de Nabucodonosor. O que eles declararam para Nabucodonosor? O nosso Deus a quem servimos pode nos livrar. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Está em Daniel 3, 17 e 18. Depois você pode ler em casa. E não interessa. Eles falaram assim, ó, nós não serviremos esses deuses. Ele vai nos livrar. E se não nos livrar, e vamos perecer, mas confiamos no Senhor. Porque tem muito disso também, né? Você é crente, tem fé, quando Deus faz. Quando não faz, opa, espera aí. Então a proposta não, é minha vida em risco, né? Eu não vou... eles estavam com a vida em risco, mas não vacilaram. Mesmo que não, igual a Abacuque falando, mesmo que a videira não floresça, eu sirvo o Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Você se alegrar com o dinheiro na conta, viajando, passeando, tudo feliz, está tudo bem. Mas e quando falta? E ele diz não. Então, temos que ser fiéis. Tenha confiança absoluta. Se você se pergunta hoje, Deus pode me tirar dessa situação? Eu te garanto que Ele pode. Eu te garanto que Ele pode. Se você perguntar, Ele vai tirar? Eu creio que sim, que Deus vai resolver suas coisas. Deus vai resolver o que você precisa. Agora, mesmo que Ele não resolver, o cenário não mudar, Ele continua sendo Deus. Né? O louvor não fala isso, e a palavra fala, Ele continua sendo Deus. Não interessa se eu creio que Ele vai tirar, eu creio que Ele vai atender a sua oração, mas se não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo um bom Pai, e o plano dele permanece sendo infinitamente maior. Entenda isso, o plano de Deus não vai mudar por causa de você. Ele te vê individualmente, Ele te ama, mas Ele não vai mudar todo mundo porque é tudo no coletivo. Ele amou a humanidade. Ele não amou só um, outro. Não, Ele não tem. Assim, entendeu? Não vai mudar. Ele vai mudar, Ele quer sempre o melhor para você. Então vai ser mudado, você vai ser guardado. Confie nele. Porque a gente sempre olha sempre o nosso eu, né? Sempre, eu primeiro. Agora pense como José. Não, desculpa, pense em José. Preso numa cisterna, depois na masmorra do Egito, e certamente orou para sair dali. E rápido, ele queria sair rápido. Mas se Deus tirasse José na hora errada, ele seria governador? Não. Ele seria no máximo, sabe o quê? Quando tirasse ele lá atrás da cisterna, ele ia ser um pastor de ovelha e ia voltar para casa. Pô, ele não ia chegar lá no objetivo, o plano de Deus para ele, ser governador do Egito. Se Deus livra ele antes do tempo. Então, tudo tem um tempo de Deus. Quando estiver passando por alguma coisa, está ansioso, pensa, Senhor, orou, entregou, tem um tempo de Deus para tudo. Tem um tempo de Deus. Uma criança demora 9 meses para nascer. Tudo bem que tem uns acelerados aí, igual um filho meu, que nasceu de 7 meses. Mas tem o tempo certo. Tudo tem o tempo certo.
Quando venho antes, pode atrapalhar e pode ser um erro. Então, você pode perder uma bênção tentando antecipar as bênçãos de Deus. Descanse na soberania de Deus. Ele não começou uma obra na sua vida para deixar pela metade. Não interessa se hoje começou, está devagar, está pequeno, mas Ele tem planos para você. Ele não vai deixar pela metade, Ele vai concluir a obra na sua vida. Você tem que estar disposto a isso, você tem que estar alerta a isso. Identifique agora, mesmo em silêncio, agora você aí, do seu coração, qual é a luz do painel que está piscando na sua vida hoje? O que está dando um alerta para você hoje? Seja em que área for. Vamos fazer uma troca aqui no altar. Eu convido todo mundo aqui que quiser fazer uma troca. Entrega a incerteza, a ansiedade do amanhã e receba a paz que excede todo entendimento humano. Pense aí, se você não quiser vir aqui na frente, não tem problema. Mas pense agora e confie no Senhor. Vou dar um tempo para você pensar, confiar. Entrega o que está piscando lá na sua vida, que está te incomodando, tirando o sono, que tem feito você duvidar. Mas é hora de mudança. É hora de confiar na palavra do Senhor. É hora dele fazer diferença na sua vida. Você não é mais um. Você é filho de Deus. Você conhece as promessas de Deus e sabe que ela é verdadeira em cada um de vocês. Em nome de Jesus. Senhor, eu te peço agora, Pai, que a oração que foi levantada por cada filho seu agora, na tua igreja, ó Pai, que realmente o Senhor possa atendê-los, ó Deus. Tira toda a ansiedade, tira toda a angústia, ó Pai. Tira tudo que tem tirado o sono dos seus filhos, ó Pai. E traz, ó Deus, o bálsamo, a paz que excede todo o entendimento que está na tua palavra, ó Pai. E que eles acertem o alvo. Daqui para frente, ó Pai, construam memoriais e tragam a memória, ó Pai. Tragam a memória, tudo que o Senhor já fez na vida deles, ó Pai. Que eles se sintam em paz, em nome de Jesus. Amém? Palavra curta, mas eu quero que vocês entendam que vocês podem confiar no Senhor. Ele é o único Deus, hoje e sempre. Pastora? Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um aleluia.